capítulo 7, do Evangelho escrito por Lucas. Enquanto você a Bíblia Sagrada, eu quero louvar a Deus por mais uma vez estar junto com vocês. Que bom estar nessa casa. Já é nossa também. Que bênção. O pastor já deu um spoiler aqui da campanha. E a gente vai estar com vocês até na Páscoa, né, pastor? Intercalando domingo sim, domingo não, a gente vai estar adorando com vocês aqui, cultuando com vocês, trazendo uma palavra de Deus. Já ouvimos uma palavra pelo irmão a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos que é uma campanha de milagres. O próprio pastor, quando fez o convite, ele falou assim: Fabrício, vamos fazer uma campanha de coisas impossíveis, milagres. E aí eu disse: estou dentro, pastor, porque nós vivemos pela fé. Aleluia. Quem crê em milagres aqui, irmão? Para você acordar, quem crê em milagres aqui? Nós acreditamos e cremos que servimos a um Deus que faz milagre. E que mais do que isso, Ele está aqui, pronto para fazer milagres. Amém, queridos? Amém. Compadre. A família cresceu, pastor? Que bênção, né? O Marcosinho está por aí. Que bênção de Deus. É assim mesmo, a família cresce, a gente vai envelhecendo, a Sara vai casar, o Davi já está com quase 10, meu Deus do céu, o cabelo branco aparece, e a vida continua, e continuamos até que Jesus venha para nos levar e morar com Ele. Aleluia, amém? E a notícia boa é a seguinte: aqui, às 9 horas, o culto acaba. Lá no céu, o culto não tem fim. Então se acostume a cultuar, porque lá é pela eternidade. Aleluia. Vamos lá, quem achou a referência bíblica para Lucas 7 e versículo de número 12, diga amém. Amém. Quando se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos por alguns segundos. Vamos orar a Deus, crendo que Ele vai falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, em nome de Jesus, louvamos a Ti, Te bendizemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua casa, adorando o Teu nome, Senhor, abrindo o nosso coração para receber aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Senhor, fala conosco, Senhor, direciona uma palavra para o nosso coração, consola, faz milagre, quebra barreiras, abre portas, Senhor. Estamos iniciando uma campanha de milagres, e nós cremos que o Senhor é um Deus que faz milagres, Senhor. Portanto, nós estamos aqui, nós já somos o milagre nas Tuas mãos. A nossa casa é um milagre, Senhor, a nossa saúde é um milagre. Então continua, Senhor, por continuidade fazendo milagres na vida de cada um dos Teus filhos. Nós Te pedimos porque nós cremos que pela fé, Senhor, até o findar, Senhor, dessa campanha, milagres acontecerão no nosso meio, e famílias serão restauradas, saúde, Senhor, serão concluídas, Senhor Jesus, com o poder do Teu santo nome. Nós acreditamos que vidas, Senhor, filhos e pais, Senhor, serão tocados pelo poder do Espírito Santo. Também sabemos que ministérios, Senhor, serão acrescidos nesse lugar, em nome de
Jesus, Pai, profetizamos sobre o teu povo e cremos que ao começar, Senhor, de milagres e milagres e milagres, como diz, Senhor, o apóstolo Paulo, nós fomos chamados para andarmos de glória em glória, e assim que o faremos, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou e a tua graça nos basta, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar, fique à vontade. Vamos lá. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7. Os evangelhos, eles têm particularidades. E o evangelho de Lucas, ele não é diferente. Os 3 primeiros evangelhos, eles têm por base o livro de Marcos. Mateus e Lucas se inspiraram no primeiro evangelho escrito. Por isso, as passagens são semelhantes, se não as mesmas. A diferença está no escrito deles. Lucas, ele foi extremamente cuidadoso em palavras, para relatar, diante daquilo que ele estava vendo, algumas evidências que não somente eram verídicas, mas também fundamentadas em uma cultura judaica, visto que ele não era judeu. Sendo assim, Lucas, ele discorre através de alguns milagres. E um dos milagres que mais me chama a atenção é um milagre que vai na contramão de tudo aquilo que nós entendíamos por lei, e se aplica muito bem à pessoa de Jesus sendo o próprio Deus da terra. Porque quando Lucas ele fala a respeito de um dos milagres de ressurreição de Jesus, ele discorre um milagre diferente dos outros 2. E para você entender um pouquinho melhor, essa época que Jesus ele estava expandindo o seu ministério, ele estava saindo ou se mudando de Nazaré para Cafarnaum, aonde ele residiu e difundiu o ministério. E nessa transferência de Nazaré para Cafarnaum, ele precisava trilhar um caminho de algumas aldeias, e não necessariamente a aldeia de Naum era caminho para Jesus. Tanto é que quem andava com Jesus andava resplandecendo uma alegria diferente, e até atribuindo a nós mesmos que até quando nós estamos tristes, nós estamos alegres. Que coisa difícil de entender é isso. Mesmo com o nosso coração às vezes apertado, as pessoas perguntam: você não está passando por um problema? Como é que você está assim? Como é que você continua forte, sorrindo? Como é que você continua interagindo com as pessoas? Como é que eu te vejo sorrindo ainda? Andar com Jesus sempre foi assim. Então o povo que vinha com Jesus nessas caminhadas, nessas andanças, nessas missões, vinham felizes. Era como se fosse uma caravana de alegria, de esperança e de paz. Nessa aldeia em Cafarnaum saía uma outra comitiva. E não era uma comitiva de alegria, de esperança e de paz. Muito pelo contrário. Era uma comitiva que levava um morto, um jovem, o filho único de uma viúva, que já tinha morrido há 3 dias atrás, que agora estava indo para o seu sepultamento.
iam colocar ele dentro de um sepulcro, iam colocar a pedra. A história daquele jovem ia acabar ali. E eu não conheço ninguém que, por mais que seja elevada a espiritualidade, irmão, que vai num velório feliz. Partiu com Jesus, amém, mas nos deixou. A tristeza do ser humano, ela sempre vai estar atrelada àquilo que ela está vivendo, até conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos, como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, Ele vive em mim. Então aquilo que era tristeza em mim, nele se torna alegria. Mas o cortejo, para você entender o contexto, que saía da cidade e ia levando um caixão de um adolescente, um jovem. E uma mulher que ia do lado do caixão já era viúva. Ela já tinha perdido o marido. Ela já tinha sofrido uma vez. Ela sabia o que era estar na prova. Ela sabia o que era passar pela mesma dificuldade de novo. Agora a comitiva saindo da cidade de Naum, todos enlutados, com roupas escuras, chorando. Aquela mulher olhando para os sonhos que ela tinha depositado no filho, que antes eram do marido, acabarem. E a comitiva da alegria chegando na cidade. Olha o contraste e o paradoxo que emendam numa história só. Jesus chegando, a comitiva saindo, e na frente da comitiva, a 10 metros distante do corpo do jovem e o sumo sacerdote, que era quem estava incumbido de fazer o sepultamento. Ele não se aproximava, ele nem lutado ele estava, ele só estava ali por uma obrigação legal. Ele tinha que sepultar. Então ele ia distante 10 metros do caixão, porque ele era santo demais para se aproximar de algo impuro. E ninguém que ficava na frente, ou melhor, ninguém ficava na frente de um cortejo. Por onde o cortejo fúnebre passasse, eles abriam e deixavam o morto passar, com todos os enlutados atrás. Não foi diferente com a caravana que vinha com Jesus. Olharam o cortejo saindo e abriram. Saíram da frente, aquilo que era alegria, agora contagiando pela caravana que saía, também pararam de cantar. De repente cantavam Hosana, Hosana é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo que haveria de descer. E aí quando eles percebem o cortejo saindo, eles abrem, ninguém fica na frente, só um, e não sai. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele se aproxima do caixão, pastor. Ele para o cortejo. Ninguém em sã consciência faria isso, nem segundo a lei judaica, nem segundo as tradições, e muito menos por ser um desrespeito. Mas sabe o que Jesus quis fazer fazendo isso? Ele quis dizer o seguinte: só existe um que pode parar a morte. Ninguém tem a capacidade e autoridade de parar a morte. Mas eu não vou sair daqui. Hoje eles vão ver quem é que tem a autoridade sobre
vida e sobre a morte. Hoje eles vão entender que existe um Deus do céu e que também desceu em forma de homem na terra para dizer para a morte que ela tem um limite, e o limite dela é Jesus Cristo. A morte chega até onde ele deixa. Tanto é que ele ressuscita 3 mortos na Bíblia. Ele para qualquer estágio da morte, irmão. E estágio da morte para ele não tem, mas para nós tem. Porque quando nós morremos, a primeira coisa que se faz, prepara o corpo, coloca em um velório. O primeiro estágio da morte é despedida. O segundo, o cortejo para ser sepultado. E o terceiro, o sepultamento. Coloca a tampa. Acabou. O primeiro, a filha de Jairo, estava em casa, morta. Ele não deixou nem a morte sair de dentro de casa. Ele foi com Jairo dentro da casa dele. A Bíblia diz que ele coloca as mãos. E aquilo que era morte agora se faz vida. Oh, aleluia. É como se ele tivesse se apresentado para a morte e dito o seguinte: ei, faz pouco tempo que tu está aí. E para mim pouco importa se é pouco ou se é muito. Mas eu ordeno que tu saia. E a vida retorne. Aleluia. O que eu tenho para te dizer hoje é que se a tua luta acabou de começar, se o teu problema ainda é recente, se ainda os teus sonhos estão em fase de velação, Ele está aqui. E Ele pode resolver isso ainda hoje. Ah, mas isso precisa ir para um cortejo, os meus sonhos vão ser sepultados. Não, não, não. Ele tem poder para fazer em qualquer estágio. Mas se você tiver fé e acreditar que Ele pode fazer, ainda nesse estágio Ele vai. Ele vai lá na casa, Ele diz: ei, levanta aí, menina. Volta a vida para dentro dela. Jesus chega e para o cortejo. Ele se apresenta na frente. Todos param, e eu acredito que todos olham de forma duvidosa para ele, porque ele ainda não estava com um ministério tão conhecido. O engraçado aqui, pastor, é que mesmo não todos conhecendo ele, todos pararam. Se liga nisso, irmão. Nem todos conheciam Jesus ali, mas todos pararam. Não por conhecê-lo, mas porque o olhar dele transmitia alguma coisa diferente. Até mesmo aqueles que duvidavam de um milagre olhavam para ele e diziam: o que ele pode fazer? Alguma coisa tem de diferente. Ele está olhando para ela, ele está olhando para o morto, ele parou. Não é qualquer um que faz isso. Ninguém se ousou ou manifestou fazer alguma coisa contra ele. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: ei, algo diferente pode acontecer. Independente da fé de quem estava de um lado ou de outro, ele estava decidido a fazer um milagre por causa de uma pessoa. Por isso que eu digo: ei, precisa todos nós aqui termos fé para que um milagre aconteça? Não, mas se um tiver fé, o céu pode se abrir nesse lugar. Se um tiver fé, oh aleluia,
Milagres podem acontecer aqui, curas, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias podem acontecer. Ele chega, ele não fala nada, ele para o cortejo. E quando ele para esse cortejo aqui, apenas uma pessoa, como eu falei, fica feliz. Todos os outros questionam a atitude de Jesus. Tem esse aí para parar o cortejo? O que ele pensa que ele está fazendo? O sumo sacerdote, eu acredito que até dizendo: ei, eu tenho um compromisso. Eu preciso estar no templo de 3 em 3 horas. Vamos lá. Mas aquela mulher que estava do lado do esquife, olhando para o filho, quando ele parou o esquife, quando ele parou o cortejo, eram mais 5 minutos que ela podia ter com o filho. Era mais alguns minutos olhando para aquilo que era a esperança dela, para aquilo que eram os sonhos dela. É como se ela estivesse olhando e dizendo: fica aí mais um pouco, Jesus. Não precisa nem fazer um milagre. Fica mais um pouco ali na frente, só para eu poder ficar mais um pouco com ele. Quem tem filho entende mais do que eu estou dizendo. Isso era para nem existir na lei da natureza, pastor. Uma mãe levar o esquife de um filho, tendo que enterrar o filho, tendo que se despedir de um filho. Eu acredito que os olhos daquela mãe começam a brilhar um pouquinho mais. E Jesus não fala com ninguém, não abraça ninguém, não prega para ninguém. Ele só faz uma coisa, Bruno. Ele vai na direção da mãe. Oh, aleluia! O dono da vida. Aleluia. Ele vai na direção da mãe. Ele olha para a mãe e ele diz: não chores. Aleluia. Ele não diz: eu vou ressuscitar o teu filho, fica tranquila, fica em paz. Não, ele diz: não chores. Enquanto todo mundo ali dizia: chora mesmo, mulher, desabafa, coloca para fora a tua dor, não segura, se derrame em lágrimas mesmo. Aí vem o Todo-Poderoso para ela e diz: não chores. Oh, esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele olha para ela e diz: não chores. Só um poderia falar isso, porque é atributo dele. O próprio Deus, agora em forma de ser humano, ele olha e ele diz: não chores. Por que ele fala isso, Fabrício? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu cheguei para fazer o impossível acontecer na tua casa. Percebam que ele não precisa falar o que nós queremos ouvir. De repente, o que ela queria ouvir era o seguinte: o teu filho vai ressuscitar, mulher. Eu vou trazer ele à vida de novo. Mas não, ele usou uma coisa que somente ele poderia usar. Por quê? Porque ele tem o controle da vida e da morte. Aleluia. Por que nós não chegamos a alguém e dizemos: ah, não chora, para de chorar, é assim mesmo? Porque nós não temos controle sobre isso. O controle é dele, a autoridade é dele, a unção é dele, é dele, tudo é dele. Por isso que ele chega e ele diz o seguinte: não chores. Por quê? Porque eu cheguei para resolver, para colocar no ponto final. Você não vai chorar. Oh, glória. É como se ele
aleluia, e começasse a dizer: ei, quando tudo, isso até é uma frase de um louvor, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, a sua voz me encorajar a prosseguir. Não tem mais jeito, o garoto morreu, já faz 3 dias, o espírito não está mais aqui, vai ser sepultado. Ele diz: ei, primeiro eu vim para te consolar. Aleluia. Primeiro vamos enxugar essas lágrimas aí, mulher. Aleluia. E depois deixa comigo. Mas se acalma. Não chores. Eu estou contigo. Se você está aqui é porque você está numa campanha de milagres e de coisas impossíveis. Se você está aqui é porque você está sendo encorajado por Ele a continuar caminhando. Se você está aqui é porque Ele te impulsionou e Ele te disse: não chores. A primeira coisa que Ele fez contigo é te consolar e te encorajar a continuar a caminhada. Por quê? Porque não sou eu que tenho o poder de fazer alguma coisa por ti. Não é o pastor, mas Ele que te impulsiona, que é a força motriz da tua caminhada. O Espírito Santo que entra dentro de ti, que te impulsiona todos os dias, que mora dentro do teu coração, que diz o seguinte: eia, ninguém vai sepultar os teus sonhos e as tuas promessas, porque é quem aparece e digo: não chores, não chores. Não chores, mulher. Não chores. Aí ele chega do lado do caixão e ele levanta a mão. Quando essa mão levanta, coisas sobrenaturais acontecem. Quando essa mão levanta, um homem é criado através do barro. Quando essa mão levanta, escreve sentenças na parede para os reis. Quando essa mão aparece, oh aleluia, ela vai na caverna, através das fendas. Quando essa mão aparece, oh, são milagres que acontecem. Ele levanta a mão e a Bíblia diz que ele toca no caixão. E aqui tem uma particularidade, aqui tem um alento, porque Lucas ele foi bem criterioso quando ele disse que Jesus encostou no caixão, porque ele, sendo estudioso e médico, ele entendia que na lei judaica não poderia encostar no defunto. Então ele tomou esse cuidado. Mas vamos combinar, irmão, Jesus ia se preocupar com isso, pastor. Nós conhecendo Jesus, na caminhada que nós temos com Ele, Jesus ia logo colocar as mãos sobre o peito daquele moço. Ia dizer: ei, levanta-te. Vamos lá, moço. Mas eu quero que você entenda a dimensão desse segundo estágio de morte. Ele já tinha morrido há 3 dias. E um corpo morto há 3 dias já está desidratado. As pupilas já estão coladas no globo ocular. Eles embalsamavam o corpo. Então eles tiravam as vísceras todas para fora. Os órgãos eram tirados. Eram colocados produtos e uma espécie de palha para embalsamar o corpo. Costuravam o morto para que ele ficasse um período de 3 dias antes de ser sepultado. E aí chega o Senhor dos Senhores para o cortejo e diz para a morte o seguinte: ei,
estou aqui e ordeno que a vida volte. Em 1 milésimo de segundo, mais rápido do que um piscar de olhos, a morte teve que se virar para trazer à vida de novo tudo aquilo que ela tinha tirado, irmão. Ei, no milésimo de segundo, os órgãos, por algum motivo, tiveram que ser ordenados de novo, tiveram que ser colocados na mais perfeita ordem. O globo ocular teve que descolar, a água teve que voltar para dentro do organismo, tudo isso no instalar de dedos de Jesus. Ou seja, nós colocamos o empecilho daquilo que é grande e o que é pequeno, o que é difícil e o que não é. Ele olha para nós e diz o seguinte: ah, filho, eu só preciso de fé, eu só preciso de fé. Então levante a tua mão nessa noite, diga para a morte que ela não tem autoridade para alcançar os teus sonhos, as tuas promessas e aquilo que Ele tem para a tua vida. Não adianta, por mais que a gente olhe e diga, não vai acontecer, é difícil demais, a porta está fechada há tanto tempo, ele não escuta ninguém, não tem jeito. Aí chega Jesus e diz, não chores. Jesus, eu estou esperando uma palavra de consolo, de ânimo, e o Senhor diz, não chores. Eu só preciso que você se acalme. Confie em mim. Mas já está morto, não tem mais jeito, Senhor, olha aí. Não tem mais órgão, está em cima de um esquife. Ele chega e diz, morto. Melhor dizendo, a palavra diz jovem, em algumas traduções diz moço. Ele diz, moço, se levante. Ele não diz acorda, ele não diz viva, ele diz se levante. Oh, glória! O tamanho do milagre, irmão. A palavra dele foi única. Se levanta. O jovem fica sentado no esquife. Na hora que ele ordena. Imagina o susto de quem estava carregando o caixão. De quem estava no cortejo. De quem andava 10 metros na frente como sumo sacerdote. E aqui vai a segunda palavra para você a respeito de estágios. De repente você já está vivendo uma fase de cortejo daquilo que Ele te prometeu. De repente você já está carregando há 1, 2 anos, esperando uma promessa se cumprir. 5 anos, 10. E ainda não aconteceu. E você pergunta para você mesmo, Senhor, e aí? Todo mundo olha para mim e diz que acabou, que não tem mais jeito. Os sonhos vão ser sepultados, a promessa que o Senhor me fez lá atrás e agora? Aí nesse segundo estágio, Ele chega, Ele te consola, Ele diz para você não chorar. E mais do que isso, o tamanho do milagre que Ele vai fazer na sua vida é para até pessoas que estão distantes enxergarem que Ele é Deus da sua vida. Aleluia, Senhor. O quê? Glória a Deus. Parece que não tinha mais jeito. Vai falar. Voltou a vida. Parece que não ia acontecer. Mas aconteceu. Parece que os sonhos tinham acabado. Só parece. Mas voltaram à vida. Aleluia. Ô Marta, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Deus. E qual é o terceiro estágio então? Sepultaram, colocaram uma pedra na frente. Aí acabou. Aí não tem mais jeito. Mas aí o amigo chega.
aonde é que colocaram ele? O Senhor já está morto há 4 dias, não tem mais jeito. Já está deteriorando, já está apodrecendo o corpo. Onde é que colocaram ele? Me levem até lá. Tirem a pedra. E aí no terceiro estágio, Ribas, é o único estágio que ele chama pelo nome. Aleluia. Ele não chama a filha de Jairo pelo nome. Ele não chama o filho da viúva de Naim pelo nome. Mas o terceiro, ele chama pelo nome. Por quê? Porque Lázaro já estava sepultado. O espírito já estava em um estágio diferente. E quando tiram a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora. O sepulcro não era apenas de Lázaro. Existiam outros corpos que eram colocados em sepulcros compartilhados. Jesus, quando ele chega, ele diz: ei, não é qualquer morto que vai vir para fora. Quem vai vir para fora é Lázaro. Você está entendendo? Ele quis dizer mais ou menos o seguinte: a bênção que é para você é sua e não é de mais ninguém. Aquilo que é para você é seu e vai ser entregue para você. Ah, mas aquele recebeu a bênção antes de mim. A bênção não era sua, era dele. Ah, mas aquele fulano de tal teve a porta aberta antes de mim. A porta era dele, não era sua. Porque quando for sua, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai dizer: ô Luiz, a porta se abriu, pode entrar. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: ô Ribas, chegou a hora, pode ir que é tua. Aleluia. Ele vai te chamar pelo nome. Por mais que você diga: acabou, está sepultado, os sonhos se concluíram aqui, não tem mais nada para mim. Ele vai dizer: eia, enquanto eu estiver presente na tua vida, não importa o estágio que estiver, os teus sonhos, eu vou aparecer e trazer a vida novamente. Ele traz a existência, ele traz a vida, ele chama de volta, e ele chama pelo nome se for preciso. Volta! O moço sentou. E aí a Bíblia diz que Jesus chega, pega o moço, entrega o moço para a mãe. Ele não faz só um milagre, ele faz um milagre. E ele pega o moço, e como forma de dizer o seguinte: olha, é teu. É para ti. Está aqui. O que passa na mente da mãe? A mãe, como sendo uma judia, ela olha para trás. 8 dias depois do nascimento daquele garoto, ela está no templo, pastor. Ela leva um casal de rolinhas, de pombinhas ou de qualquer outro animal, e ela apresenta a criança para Deus. E ela diz: está aqui, Senhor, é para ti. E alguns anos depois ela olha o filho no esquife, morto. Aí para o próprio Deus que um dia ela ofereceu o filho para ele. Ele faz um milagre e ele diz: ei, está aqui. Aleluia. Entendeu? Deus. Você está conseguindo entender isso, irmão? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: ei, aquele dia que eu te prometi, eu falei contigo, eu abri os céus e te mostrei o que eu queria fazer contigo, eu entreguei nas tuas mãos uma responsabilidade, eu te chamei por
pastor. Eu fiz o que eu queria fazer na tua vida. Eu te restaurei, eu te dei um banho de sangue, eu te fiz uma promessa. E agora você vem dizer que eu te esqueci. Eu parei o cortejo dos teus sonhos hoje. E se você tiver fé, eu vou até eles, eu vou ressuscitar, eu vou entregar nas tuas mãos, e eu vou fazer você lembrar daquilo que eu te prometi há muito tempo atrás. Oh, aleluia! O que Ele quer fazer hoje é justamente isso, é fazer você entender que existe uma promessa sobre a tua vida, existem milagres prontos a serem derramados sobre você, existe ainda uma esperança para um propósito que Ele te fez, mas Ele diz o seguinte: tenha fé, enxergue-me, faça-me parar o cortejo, chame a minha atenção, eu quero que você diga: Senhor, está aqui, está em cima de um espírito, mas eu acredito que só o Senhor pode ressuscitar aquilo que está morto e trazer a vida novamente. Trazer a vida. Trazer a vida. Tem um jovem. Esse pastor, ele contou essa história e me chamou a atenção. Um adolescente para jovem, ele devia ter uns 14 anos. E ele foi acometido de um tumor no sangue que começou a se espalhar pelas costas e sair vários tumores no corpo dele. E ele foi para o hospital, e do hospital ele foi para casa para morrer. E ele na cama, um pastor que tinha voltado de uma viagem para o Nordeste do Brasil, e nessa viagem ele ganhou um vidrinho com óleo. E eu estou contando isso que o pastor falou da unção hoje. E os irmãos que entregaram esse óleo para ele disseram: ó, pastor, isso aqui é para o senhor ungir, mas só unge as pessoas que o Senhor entenda como causa impossível. E entregou nas mãos dele. Ele pegou aquele vidrinho, ele olhou, e ele disse que o óleo brilhava dentro do vidrinho. E ele disse: o que é isso? Vocês colocaram alguma coisa no óleo? Ele disse: não. Isso aí, quando a gente voltou da nossa campanha que a gente fez, apareceu no óleo. E aí ele trouxe esse óleo e ele disse que ele cuidava desse garoto há 2 anos. No hospital, depois em casa, esperando a morte, ele orava. E um dia, quando ele voltou de viagem, trouxe esse óleo, ele entrou no quarto do garoto. E aí ele lembrou da passagem da filha de Jairo. E ele disse para a família: ó, eu vou fazer uma coisa de maluco aqui, então sai todo mundo, deixa só eu e o garoto. Ficaram os dois. Ele ungiu as mãos, colocou as mãos sobre o garoto. Ele disse que começou a chorar. E ele disse que ele fez essa oração apenas uma vez, e foi aquela. Ele disse: Senhor, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva, porque nós não aguentamos mais ver ele nessa situação, Senhor. Mas eu acredito que pela fé, Senhor, eu posso ver ele restaurado. Ele disse que foi uma das orações mais curtas que ele fez. Ele de joelho chorando, ele abraçou o garoto. Ele abriu a porta e disse: eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele saiu. E aí ele disse que foi continuar
as itinerâncias dele pelo Brasil. 15 dias depois, os pais ligam e começam a mandar algumas fotos para ele. Se eu não sei o que aconteceu aqui, pastor, mas ele já está sentado na cama e as feridas estão secando. E passou 3 meses e o garoto já estava caminhando dentro de casa, conseguindo se alimentar. 1 ano depois daquele compromisso de fé, daquela unção, o garoto estava andando